1 Reis 19, a partir do versículo 5, nos fala assim a palavra do Senhor. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito longo, muito comprido será o teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Até aqui. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, por estarmos na tua casa, na tua presença, por estarmos entre irmãos. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, nós que estamos aqui, os irmãos que estão em casa, Senhor, unidos em um só Espírito. Derrama agora do teu poder, da tua graça, que a tua palavra, Senhor, venha surtir efeito em nossas vidas, porque é para isso que estamos nos reunindo, Senhor, para sermos transformados, Pai, pelo poder da tua palavra, Senhor. Por isso, opera maravilhas em nosso meio, Senhor, repreendemos todo o mal, acampa teus anjos ao nosso redor, e a tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém, glórias a Deus, amém, irmãos. Pode sentar-se, pode se acomodar. Muito bom estarmos nos reunindo mais essa manhã. Deus é bom e tem operado em nossas vidas. E esse texto nos lembra então a história do profeta Elias, que viveu essa situação intensa. Elias então aqui, conhecemos que ele, um grande homem de Deus, tremendamente usado por Deus. Ali, um capítulo antes, ali aqui na palavra do Senhor, ele sendo usado por Deus para acabar com os profetas de Baal, para colocar ordem naquele culto. E aí Jezabel vem e o faz ameaça, conhecemos a história. E aquele grande homem de Deus, tremendamente usado por Deus, ele teme aquela palavra que ele ouve, aquela afronta que ele ouve. Aquele grande homem de Deus teme aquela palavra de ameaça e se refugia e foge. E entra nessa situação que nós lemos aqui agora. E aí, meu irmão, minha irmã, Deus realmente quer que a gente saiba que muitas vezes nós também estamos aonde não deveríamos estar. A palavra que Deus tem para nós essa manhã é exatamente essa. Nós examinarmos, examine-se, pois o homem, examine-se a mulher a si mesmo. Estamos aí há uma semana da Santa Ceia e sempre fazemos menção, já vai preparando o teu coração, para nós realmente entendermos se estamos no lugar aonde deveríamos estar. Porque Elias ouviu de Deus: o que você está fazendo aqui, Elias? O que fazes aqui? Como quem diz, não era para você estar aqui, fugindo, opresso, oprimido, com medo, um grande servo de Deus. O que você faz aqui? E o que Deus quer ministrar aos nossos corações, irmãos, é nós vermos, sabe, nessa manhã por essa palavra, se realmente estamos no melhor lugar que podemos estar. E o melhor lugar que podemos estar nada mais é do que o centro da vontade de Deus. Se nós realmente estamos no centro da vontade de Deus, é o único lugar onde devemos estar. É o lugar mais seguro, é o lugar que nós temos mais paz, graça, misericórdia, o centro da vontade de Deus. E Deus quer então, por essa palavra nessa manhã, ministrar aos nossos corações e nos fazer entender. Primeiro nós precisamos analisar a situação aqui de Elias, e glória a Deus que o Antigo Testamento é algo totalmente físico, material, e sempre lembramos disso, sombra do que estava por vir. Então, literalmente, Jezabel ameaçando Elias de cortar sua cabeça, uma matança, algo físico, sabemos disso. E ele aqui então refugiou-se literalmente numa caverna, fisicamente ali numa caverna. E como eu falei, o Antigo Testamento é maravilhoso por isso, porque nos dá uma noção física do que é o mundo espiritual.
Claro que hoje, nenhum de nós estamos sendo ameaçados de uma decapitação, glória a Deus por isso. Não estamos sendo ameaçados e não estamos fugindo literalmente para uma caverna, sabemos disso. E é isso que nós devemos também entender nessa manhã, irmãos, o quão complexo é o ser humano. E a palavra de Deus vem realmente para nos ampliar esse leque, fazer nós nos entendermos por completo, porque o homem realmente é corpo, alma e espírito. O ser humano é todo esse complexo, sempre falamos sobre isso. E se eu afeto um, se eu mexo em um, eu afeto todo o outro. Sempre eu digo que, para comparar, podia ser realmente um ovo, casca, gema e clara. É assim, né? Na aula de biologia eu lembro disso. Casca, gema e clara. Não tem como eu mexer em um sem mexer em outro. Se eu quiser mexer na clara do ovo, com certeza, eu vou afetar a gema e a casca. Se eu afetar a casca do ovo, com certeza, de alguma maneira, eu vou afetar a gema e a clara que está lá dentro. Então o ser humano é esse ser complexo, onde que se eu mexo no corpo, a alma e o espírito sente. Se eu mexo na alma, que são as emoções, o corpo e o espírito sente. Se eu mexo no espírito, o corpo e a alma sente. O ser humano é esse ser complexo. Eu sei que essa semana foi um pouco complicada. Eu disse que quase morri, irmãos. Foi uma semana, irmãos, passei mal. E não é frescura de homem não, viu? Não é frescura de homem não. Fui no médico, semana inteira com uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Eu nunca tive enxaqueca, uma enxaqueca. E vinha aqui nos cultos, pregava e ia embora. Ai, Jesus, tem misericórdia. Semana, foi de quinta passada até quinta-feira agora. Aquela dor de cabeça e não passava, dia e noite. Eu falei, bem, acho que eu vou morrer. O homem é meio dramático, né? Escrevi até cartinha para ele lá. Escrevi até cartinha, bem, acho que eu vou morrer. Não é possível, essa dor de cabeça não passa. Aí fui na médica, né? Fui lá na médica. Os médicos, né, hoje em dia, parece que tem 12 anos de idade, né? Acho que nasce e já entra na faculdade já. Médico bem novinho. E aí falou, não, senhor Ricardo, era uma médica. Não, senhor Ricardo, sabe o que é? Porque homem não está acostumado a sentir dor. Então, quando sente dor, acho que vai morrer. Né? Ela brincou assim comigo. Mas foi aquela semana inteira, naquela dor, aquele mal-estar. Não, senhor Ricardo, fez lá a tomografia e tal. É só realmente alguma coisa que desencadeou essa enxaqueca, mas vamos medicar, né? Não é nada mais grave e tal. E realmente, ela medicou e realmente passou a enxaqueca. Mas eu posso dizer, né, essa dor física, meu Deus do céu, como afetou o meu emocional, como afetou o meu espiritual, porque nós somos realmente esse ser complexo. Você não consegue passar só por uma situação, em uma das suas áreas, e todas as outras estarem bem. Por isso que a Bíblia fala, e nos dá realmente essa ênfase, ao que é o mais importante, que é sempre o nosso espiritual. Por isso que fala, olha, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todo o resto nos será acrescentado. Nos dando menção para isso, ó, corpo, alma e espírito. Mas não esquece, se estiver bem espiritualmente, todo o resto vem junto. Todo o resto fica bem também. E claro, irmãos, a gente lê isso na palavra, a gente pratica dessa maneira e vê que funciona assim. Quantas vezes, agora mesmo, não estava bem fisicamente, só que glória a Deus, estávamos orando, vindo na igreja, louvando, isso o quê? Nos fortalecia, nos dava graça, passamos, não morri, glória a Deus, fiquei firme, deu tudo certo. Então, quem tiver a lembrar disso, aqui, nesse texto, algo totalmente literal, algo físico, algo material. E Deus quer que a gente amplie isso em nossos corações, para nós analisarmos aonde que nós estamos, o lugar que nós estamos, o que fazes aqui, Elias, nessa caverna? O que fazes aqui, Elias, com esses pensamentos, com essas emoções? Por que você está sentindo desse jeito, Elias? O que fazes aqui com essa tua vida espiritual desse jeito, Elias? Deus quer que você amplie essa pergunta, não só para o lugar físico também. O que fazes aí fisicamente nesse lugar? O que fazes aí com esses pensamentos, com esses sentimentos? Não era para você estar assim. O que fazes aí com essa tua vida espiritual desse jeito? Deus quer que a gente medite, reflita e ouça, porque Deus realmente tem grandes coisas para cada um de nós. E Ele é esse Deus amoroso, como nós já ouvimos essa manhã, esse Pai benevolente, que realmente vai ao nosso encontro. Nessa manhã então, irmãos, deixa Deus falar o teu coração. E eu te convido desde já, você ficar realmente entronizado, e daqui a pouquinho na nossa oração, sabe? Daqui a pouquinho na nossa oração,
realmente se coloca diante de Deus, por essa palavra ministrada. Senhor, eu estou no centro da tua vontade? Ou o Senhor está me falando, o que você está fazendo nesse lugar? O que você está fazendo com esses pensamentos? Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, que é o melhor lugar para eu estar. Eu quero estar, Senhor, no centro da tua vontade. Porque, irmãos, constantemente nós como servos de Deus então, como é aqui Elias, nós nos posicionamos, nós estamos firmes, estamos fortes, fazemos maravilhas, e talvez você lembre aí de momentos gloriosos, você na presença de Deus, no louvor, na adoração, na palavra, quantos momentos maravilhosos. Aí basta uma situação qualquer, como foi aqui no caso de Elias. Basta uma situação qualquer, uma palavra dessa mulher Jezabel que veio e o ameaçou. É por isso que eu digo que Deus, Ele faz dessa palavra de assombro. O que você faz aqui, Elias? Porque aquela mulher falou isso contra você? Por que você está desse jeito, Elias? Foi dar a palavra de assombro. E da mesma maneira, irmãos, sabe? Às vezes nós estamos em uma situação tremenda na presença de Deus, e basta uma situação mínima para abalar tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós estamos fazendo, e Deus quer que você saiba. E primeira coisa, irmãos, sabe? A palavra de Deus sempre vem como remédio ou como vacina. Sempre vem como remédio ou como vacina. E talvez nessa manhã essa palavra sirva para você como uma vacina. Talvez esteja tudo bem na tua vida. Talvez corpo, alma e espírito estão no centro da vontade de Deus. Você não está abalado em nada, perfeito. E talvez essa palavra venha como vacina para você. Talvez nos próximos dias sofrer alguma afronta, como foi o caso de Elias, ou ouvir uma palavra adversa, ou ter alguma notícia que não te agrade. Seja lá o que for, Deus está te falando, filho, seja lá o que for, mantenha a tua posição. Não recua, não entra na caverna, porque eu sou contigo. Elias podia ter falado, Senhor, mas é a rainha toda poderosa, vai mandar um exército contra mim, olha só os motivos que eu tenho para fugir, para me esconder, para me deprimir. E Deus está falando, Elias, cadê aquela vacina que eu te dei? Fica firme, fica forte na minha presença, porque eu sou contigo. Então talvez, irmãos, você está tudo bem, e Deus quer te colocar essa vacina, que você venha lembrar sobre qualquer circunstância, sobre qualquer notícia, na tua vida financeira, na tua vida material, na tua vida do teu relacionamento, qualquer notícia, seja lá o que for, Deus quer que você saiba, não se abale, não se abale, não se abale, porque eu sou contigo, eu sou contigo, não foge, não recua, fica firme na tua posição. E talvez seja isso que faltou no coração de Elias, nesse momento, ele lembrar, puxa, mas peraí, Deus acabou de me usar tremendamente, para repreender toda aquela heresia, toda aquela apostasia, Deus me usou tremendamente, Deus é comigo, eu vou ficar firme, não vou fugir não, e minha vida está nas mãos de Deus. Faltou talvez essa fé no coração de Elias. E aí, meu irmão, minha irmã, o que é maravilhoso, que Deus podia falar, poxa, eu operei tanto na vida desse homem, primeira ameaça que ele sente, o primeiro assombro que ele passa, ele já sai da minha presença, ele já recua, ele já sai do centro da minha vontade. Se Deus fosse um ser humano como nós, talvez Deus pensasse assim, e já, quer saber de uma coisa? Vou levantar outro profeta, não dependo de Elias para nada, que é uma verdade, Deus não depende de ninguém, Deus podia dar voz às pedras, como diz a palavra, e a obra continuaria avante. Só que Deus, irmãos, Ele tem um amor incondicional por mim e por você. E talvez a nossa situação hoje seja assim, pastor, eu acho que eu já vacilei, eu acho que eu também não dei assim tanto ouvido para essa vacina, não dei tanto ouvido assim para essa certeza, para essa fé, e hoje parece que eu não me sinto muito assim ainda, assim, no centro da vontade de Deus, na minha vida física, na minha vida emocional, na minha vida espiritual, eu não me sinto realmente que estou onde deveria estar. E aí, irmãos, tem essa boa notícia, sabe, para cada um de nós essa manhã. Deus realmente é esse, que nos ama com amor ágape, e Ele não desiste de nós.
Ele não desiste de mim e de você. Temos essa boa e maravilhosa notícia também. Devemos sempre lembrar disso, que Deus não se esquece de nós. Deus não nos desampara. E eu quero também te dizer, irmãos, nós estamos também aqui nessa manhã, sabe? Como intercessores, porque talvez tenha alguns irmãos que estão distantes da presença de Deus, estão se sentindo sim fora da vontade do Senhor, não estão no centro da vontade do Senhor, e não estão talvez nem tendo forças de buscar, de retornar, e talvez já passe aí na tua mente esse desejo de orar por alguma pessoa, talvez alguém da tua casa, da tua família, talvez alguém do teu bairro, talvez alguém da igreja, e eu quero te lembrar isso, estamos aqui como intercessores também, talvez tenha alguns irmãos que entristeceram o seu coração mediante as notícias, mediante as aflições, e não estão hoje no centro da vontade do Pai. Então nessa manhã também, levanta um clamor a Deus, pelas pessoas que Deus colocar no teu coração, para fortalecer a fé, renovar a esperança, renovar a comunhão, e assim Deus vai operar. E aí o que acontece aqui com Elias, e que também acontece com nossas vidas, irmãos, é que muitas vezes então nós não damos ouvido, e começamos então a fugir, e Elias vai então para debaixo dessa árvore, ele dorme ali, embaixo dessa árvore, já pedindo a morte, porque ele falou, olha, é melhor que eu morra então, porque eu não estou aguentando essa pressão, eu não estou aguentando essas notícias, eu não estou aguentando essa cobrança, tudo coisas que nós passamos também, cobrança, acusação, calúnia, pressão, coisas que nós sofremos todo o instante. E talvez, irmãos, glórias a Deus, talvez você não chegou a falar, melhor que eu morra, glórias a Deus por isso. Muitos também chegam até a falar, sabemos disso, melhor que eu morra. Mas talvez você chegou realmente a desanimar com a tua vida por completo. Desejo de deitar e esquecer de tudo. Se trancar no teu quarto ali e esquecer de tudo. Elias então foi esse que fugiu primeiramente para debaixo desse lugar. E aí, irmãos, como nós dissemos, sabe? Ele não pediu para Deus restaurar a fé dele. Olha que coisa maravilhosa. Ele falou, Senhor, restaura a minha fé. Deus, eu quero voltar a ser aquele homem valoroso na tua presença. Ele estava totalmente prostrado, totalmente entregue, sem noção, talvez de quão longe que ele estava, de onde ele deveria estar, totalmente prostrado. Aí, meu irmão, minha irmã, no infinito amor de Deus, e é isso que Deus quer que você saiba também, Deus enviou um anjo, Deus enviou um anjo, Deus enviou um anjo, e Deus continua enviando anjos, ministradores, para ministrar, talvez o que você nem pediu. Não é lindo isso? Porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Talvez você chegou aqui hoje, eu preciso pedir isso, pedir aquilo, então eu tenho essa necessidade, e Deus fala, não filho, você pensa que essa é a tua necessidade, eu conheço o íntimo do teu coração. Você está aqui nessa manhã, ouvindo uma palavra, louvando, orando, e eu estou mandando a ministração que você realmente precisa. Elias recebeu uma ministração que ele nem pediu, ele está pedindo a morte. Ele não pediu, Senhor, me renova, me fortalece. Só que no infinito amor de Deus, Deus mandou para Elias o que ele precisava. Por isso, irmão, sabe, nós precisamos sempre fazer só uma coisa, nos render na presença de Deus, nos prostrar, Senhor, eis-me aqui. Pai, me enche da tua presença, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, me supre do que for necessário, Senhor, ministra no meu coração, eis-me aqui. Nos prostrarmos diante de Deus é isso, irmãos. Nós reconhecermos que Ele tem tudo o que nós precisamos. Elias então recebeu algo tremendo da parte de Deus. Foi ministrado por um anjo da parte do Senhor. Eu sempre gosto de lembrar, irmãos, esse anjo que se refere aqui, pode ser um ser espiritual. Pode ser um ser espiritual, de asa, esse que a gente deslumbra, que a gente imagina, pode ser. Pode ser também que não seja. Anjo, na palavra do Senhor, nada mais é do que um mensageiro de Deus. Pode ser. Lá na glória nós vamos saber, Senhor, aquele anjo que serviu Elias, era um anjo, um ser espiritual? Ou era alguém de carne e osso? Deus vai falar, não filho, é alguém de carne, é um anjo.
um mensageiro, um enviado. Porque às vezes a gente tem essa tendência de quando lê anjo, já imaginamos um ser celestial. Pode ser, sem problema nenhum. Estou fazendo essa menção, irmãos, porque muitas vezes Deus usa as pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes você está esperando ver o anjo de 6 asas, azul, voar aqui na igreja. Também está voando, glória a Deus. Se é azul, eu não sei, né? Mas Deus também usa constantemente as pessoas que estão ao nosso lado. Deus usa nossas esposas, nossos esposos, nossos filhos, os nossos irmãos da igreja. Deus usa. E eu acho interessante que aqui fala que esse anjo trouxe pão e água. Pode ser um ser espiritual, materializou lá sem problema. Mas pode ser também que for alguém que Deus falou, olha, vai até esse lugar lá no deserto, leva pão e água para o meu servo Elias, que ele está lá. O camarada viajou lá no deserto. Elias, Deus mandou aqui trazer. Estou fazendo essa adendo para você estar aberto, sabe? A ministração que Deus tem operado na tua vida. Os anjos que Deus tem mandado ministrar na tua vida. Muitos anjos espirituais que vêm e nos tocam espiritualmente com o que Deus tem para nós. Muitos servos de Deus, nossos irmãos, nossa família, tremendamente usados por Deus para nos abençoar. Esse anjo então vem e toca e dá o quê? Pão e água no deserto, dá um novo ânimo para Elias. Vamos, Elias, ânimo, força, dá um novo ânimo. Não deseja morrer não, ânimo, Elias, ânimo. Sabe, irmãos, nessa manhã, se nós talvez estejamos nos desviando, e aqui nesse ponto Elias desviou um pouco, já estava ali embaixo dessa árvore, e talvez a gente precisa sim, sabe, de um pouco de ânimo para retomar e fazer o que deveríamos estar fazendo. E como Deus, irmãos, opera isso, eu posso dar testemunho pela minha própria vida, sabe? Nesses momentos todos, podemos até citar esse exemplo agora desses meses todos de pandemia, irmãos. Meu Deus do céu, que mudança que foi na vida de todos nós, que mudança que foi no ministério. Trabalhos que nós fazíamos com tanto carinho, tanta dedicação, tivemos que suspender as visitas lá no presídio, vocês sabem tudo isso. E glória a Deus, Deus proporcionou essa semana. 20 homens desceram as águas, desde a semana passada. Segunda-feira eu vou lá buscar a nossa piscininha e nossas túnicas de volta. 20 homens desceram as águas, pelos vídeos que mandamos lá para eles, enfim. Mas todos esses meses não foram fáceis, mudou muita coisa. Aqui na igreja, quantas coisas mudaram, nos trabalhos. E quantas vezes a gente vinha para a igreja, irmãos, sabe? E claro, dava uma certa tristeza. Porque não é fácil você chegar aqui e não ter ninguém. Não é fácil. Você chegar aqui e falar só para a câmera de vídeo. Não ter os irmãos dando glória a Deus, se cumprimentando, a gente olhando nos olhos do outro. Não, e digo mais, não tem sido fácil ainda. Porque não voltamos ainda na plenitude e na normalidade. Mas eu posso dizer, irmãos, dos dias, sabe, que brotava talvez uma tristeza, um desânimo um pouquinho maior para toda essa situação. Senhor, e agora o que vai ser, Senhor? E abrangia tudo, irmãos, claro que abrange tudo. Abrange a comunhão, abrange os trabalhos, abrange a parte financeira da igreja. Tudo isso abrange, tudo isso passa pela nossa cabeça. Por quê? Saiu tudo fora do normal. Saiu tudo fora do normal. E quando vinha aquele sentimento um pouquinho mais exacerbado, eu dou esse testemunho. Deus mandava o anjo na minha vida e falava, ânimo, está tudo bem, continua adiante. Tá bom, mas está tudo bem mesmo? Está tudo bem, continua adiante. E o que a gente fazia? Levantava, sacudia a poeira, assim que fala o poeta, né? Sacudia a poeira, dá volta por cima? Não, né? Tá? E seguir adiante. Porque Deus deu esse novo ânimo. E Deus continua fazendo dessa maneira, sabe? Eu dou esse testemunho. E sei que se Deus faz comigo, Ele faz com você também. Basta você o quê? Peraí. Deus mandou um anjo falar comigo hoje. Eu vou dar o braço e torcer sim. Esse servo de Deus foi usado por Deus para me dar esse novo ânimo. E assim, meu irmão, minha irmã, Deus quer que você desperta, sabe, para as palavras, para as ministrações, para o novo ânimo que Deus tem te dado. Elias podia falar, sai para lá, não quero saber de água, não quero saber de pão, sai para lá, não quero saber, sabe,
Como infelizmente nós vemos muitos fazerem. Deus dando palavra e chamando e convidando e dando alerta, e a pessoa escarnecendo: não, não é comigo. Elias tinha essa opção. Elias tinha essa opção. Deus respeita o livre-arbítrio. Não dá ouvidos, não comeu esse pão, não bebeu essa água, para que ele tivesse novo ânimo. Tinha essa opção. Se fosse a opção, Deus iria respeitar. Hoje talvez estivesse lá a múmia do Elias lá parada no meio do deserto, porque ele escolheu esse caminho. Estaria lá. Estaria lá. Por isso Deus está nos dando esse alerta: filho, fique atento. Quando eu mando, sabe, os meus anjos, quando eu mando o pão e a água, te dá um novo ânimo. Então, meu irmão, minha irmã, sabe, melhora essa sintonia fina aí no teu coração, no teu espírito, quanto a esse novo ânimo que Deus tem te dado. Talvez você está falando: estou tão desanimado, e você falou ontem, e você falou anteontem, e faz uma semana que você fala, e faz um mês que você fala: não aguento mais, estou tão desanimado, e tem uma pilha de pão e água do teu lado, e você não está se alimentando. Deus já te falou: filho, olha a palavra, filho, olha, se coloca, tem lá do teu lado uma pilha de pão e água, e você continua lá: não está bem, não está legal, e às vezes fica aquela: ninguém me ama, ninguém me quer, e está lá do teu ladinho, pão e água, uma pilha de tanto anjo que Deus já mandou ali, está lá, e você continua talvez ainda fazendo vista grossa para tudo isso. Então, sabe, melhora essa percepção desse agir de Deus, E aí o que é maravilhoso é que Elias, então, ele se alimenta com esse pão e ele segue na sua caminhada, porque ele teve então esse novo ânimo, e aí literalmente então ele entra naquela caverna, e aí Deus, mais uma vez na sua infinita misericórdia, aquele anjo serviu para dar um novo ânimo, como acontece conosco, irmãos. Aí Elias ainda se enfia na caverna, e aí o que é maravilhoso, irmãos, que aí Deus fala com Elias. Entende isso, sabe? Entende isso. Deus fala, o próprio Deus fala com Elias. E Deus quer que você também tenha a sua experiência com Ele. Talvez a tua mulher, o teu esposo, os teus filhos, talvez o pastor tenha te dado sim uma injeção de ânimo, tenha te mandado palavra, devocional, e culto, e louvor, e você, amém, sai daqui fortalecido, amém, que bom, amém. Só que talvez venha a segunda, venha a terça, venha a quarta, logo vem outro desânimo, e você se enfia na caverna de novo, caverna da emoção, caverna do espírito, caverna da carne, seja qual for, você se enfia de novo na caverna, porque talvez o que esteja faltando é você agora fazer o quê? Verdadeiramente, você próprio, ouvir a voz de Deus, e é isso que Elias passou aqui agora. Ele teve essa experiência tremenda, do próprio Deus vir se manifestar para ele. Ali diz o texto, que veio o terremoto, veio o fogo, veio o grande vento, e naquela voz suave, Deus se manifesta aqui para Elias, e fala para ele: Elias, o que você faz aqui? Fora do centro da minha vontade. E Elias então, irmãos, nós não lemos o texto inteiro, tem esse diálogo com Deus, um diálogo com Deus. Eu não tenho dúvida, o nosso Deus é realmente esse Pai amoroso, e Ele não nomeou nenhum representante para você diante dEle. Entende isso? Deus não nomeou nenhum representante para você diante dEle. Ele quer que cada um de nós, como filhos amados dEle, cada um de nós, nos relacionemos com Ele. Ele não nomeou pastor para estar lá diante dEle para você, não nomeou a tua mulher, não nomeou o teu marido, não nomeou os teus filhos, não nomeou os irmãos da igreja. Claro, a gente intercede um pelo outro, pedimos oração pelo outro, perfeito. Mas Deus quer que você tenha algo íntimo, pessoal com Ele, como teve com Elias. E aí talvez, irmãos, nesse momento, sabe, vai ser algo sim, que vai fazer você, ou quem quer que seja, retornar para o centro da vontade de Deus. Talvez seja isso que esteja faltando. Porque se mais uma vez aqui Elias, recebendo aquele novo ânimo dos anjos que Deus mandou, fosse para a caverna, e Deus falasse com ele, e ele não desse ouvidos à própria voz de Deus, ao que Deus tinha para ele de íntimo, de pessoal, para ele poder falar: Deus falou comigo. E temos falado sobre isso aqui na igreja, Algumas palavras que Deus tem dado. Sexta-feira vamos ter nossa vigília, a sexta-feira que antecede a Santa Ceia. Sexta-feira então às 11 da noite estaremos aqui, vamos transmitir pelo Google Meet, mas claro, irmãos, temos falado sobre isso, nada substitui
estarmos aqui presencialmente, vamos estar com o distanciamento necessário, mesmo nos cultos, irmãos, né? Se empenha para já estar retornando. Os cultos de quarta-feira, poucas pessoas têm vindo, pode chegar, não tem aglomeração nenhuma, para nós também renovarmos, fortalecermos nossa fé, nossa aliança, nossa comunhão. E temos que falar sobre isso, sobre Deus falar aos nossos corações, cada um de nós poder ter essa experiência e poder dizer, Deus falou comigo. E talvez muitos de nós não conseguem dizer isso com muita convicção. Às vezes até falar, olha, Deus usou fulano para falar comigo, Deus usou, mas talvez não tenha essa plena convicção no seu coração. E Deus, irmãos, quer romper isso no nosso meio, quer que cada um de nós possa dizer, Deus falou comigo, e como é mansa e suave e maravilhosa a voz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, como Elias, sabe, ouviu, deu crédito para a voz do Senhor. Faça isso você também. Busque ouvir essa voz. Além de ouvir o ânimo que os anjos do Senhor têm te dado, busque assim, ouvir essa voz do Senhor. Estamos nesse propósito de devocionais, de jejum, de oração, de vigília, exatamente para isso. Exatamente para isso. Se a primeira vigília teve um foco, essa vigília vai ter esse outro foco. De Deus nos encher da sua presença, do seu mover, dos seus dons, do seu falar em nossas vidas, para que todos nós possamos sim estar no centro da sua vontade. E aí Elias então ouve o que Deus tem para falar. Elias entende então que ele estava no lugar errado, e ele retrata então todos os seus motivos para estar no lugar errado, como todo ser humano, desde lá de Adão e Eva. Ah, Senhor, foi a mulher que me desse de comer. Sempre que a pessoa erra, que a pessoa não está onde deveria estar, ela põe a culpa em alguém. Então Elias aqui, ele dá aqui todo o relato, por que ele está na caverna. Deus não falou os motivos. Deus falou, Elias, não era para você estar aqui, Elias, porque eu estou contigo. E Elias então dá todo o relato, da mesma maneira que nós fazemos também. Às vezes você está falando aí que está triste, está desanimado, porque eu perdi meu emprego, porque eu perdi minha renda, porque a minha mulher me trata assim, meu marido me trata assado, porque a igreja é assim comigo, porque o pastor é assado comigo, e sei lá, dá todo o teu relato, por que você está nessa posição que você está, física, emocional ou espiritual. Já abrangemos esse leque. Você dá todo ali o teu relato. E Deus, irmãos, em nenhum momento fala, Elias, é verdade, né? Coitadinho de você, que injustiça que fizeram com você, né, Elias? Mas olha, Deus fala, Elias, levanta. Elias, levanta. Vamos embora, Elias. Força, ânimo. Eu sei de tudo isso que você passa. E da mesma maneira, eu sou contigo. Porque nós temos, irmãos, essa tendência a ir juntando, sabe? Essas situações adversas. E essas situações, às vezes vira um monte desse tamanho. Vamos juntando uma a uma. Fica uma pilha desse tamanho. E aí não tem quem suporta mesmo. E Deus então falou para ele, Elias, levanta. Levanta. Porque eu tenho uma grande obra na tua vida ainda. O caminho ainda é longo. Tem muita coisa para você fazer. Se junta com outros que eu tenho separado. E aí, irmãos, para nós já estarmos orando nessa manhã, sabe? Aqui diz o texto que Deus falou para ele, olha, ainda tem 7.000 profetas. Você não está sozinho, você está querendo se isolar nessa caverna, mas eu tenho ainda uma grande multidão de homens e mulheres de Deus, se junta a eles. E aí, irmãos, sabe, algo também maravilhoso para as nossas vidas. Deus sempre prezou pela comunhão, sempre prezou pela unidade. Então não deixa nunca isso esfriar no teu coração. Não se isole, não se isole, não se isole. Porque a tendência humana, carnal, e com os dardos do inimigo, sempre vai ser essa, se isolar. A ovelha que foge do aprisco, a ovelha que deixa o rebanho, Elias que foge, se esconde na caverna, não se isole. Deus podia falar, Elias, levanta, vamos embora, porque eu vou fazer muita coisa com você. Mas Deus preza pela unidade. Elias, se junta com aqueles outros 7.000, que eu vou usar poderosamente vocês. Deus preza pela unidade. Então talvez, irmãos, o lugar que você não deveria estar, Deus, filho, por que você está nesse, por que está aí? Talvez você esteja nesse lugar de isolamento, achando que todos são contra você, que ninguém te ama, que ninguém te quer, que ninguém te aceita, que não sei o quê. E isso, irmãos, é um prato cheio para a carne e para o diabo, você sabe disso. Então,
não se isole, se achegue. Não se isole, se achegue. Posso até abrir esse parênteses para os nossos cultos presenciais. Já vai retomando, irmãos. Temos 3 cultos na semana. Quarta noite, se achegue, não tem aglomeração. Não tem aglomeração. Pode vir quarta-feira à noite, eu te garanto. Terça-feira à noite, reunião de oração, vamos estar aqui. 5 irmãos têm estado aqui toda terça-feira à noite. Venham orar conosco, não tem aglomeração. Domingo de manhã, domingo à noite, pode vir, meu irmão. Não está tendo aglomeração, sabe? Porque muitas vezes, irmãos, eu posso falar isso, a pandemia, às vezes fez muito mal no espiritual do que no físico. Porque talvez esfriou a comunhão, esfriou a unidade, esfriou a vida espiritual. Então, vigia tudo isso. Só sei de uma coisa, não podemos nos isolar. Não podemos nos isolar. Deus preza pela comunhão, Deus preza pela unidade. Então, sabe, nessa manhã também, talvez Deus está te falando, o que fazes aí é numa situação que você tem se colocado de isolamento, distante de tudo e de todos. E aí Deus fala para ele então, Elias, levanta e se junta com esse povo, que tem a mesma direção, a mesma visão que eu tenho para você. Se junta com esse povo. E aí meu irmão, minha irmã, sabe, Elias saiu dessa situação e voltou ao centro da vontade de Deus em tudo. E como eu falei, talvez a gente não saiba realmente, nós somos muito limitados, talvez a gente não saiba. Por isso que Deus só está te falando isso, se renda, deixa que eu, o Senhor nosso Deus, ministre ao teu coração. Elias recebeu uma ministração que ele nem imaginava, pão e água e ânimo para continuar. Talvez seja isso que você precisa nessa manhã. Apenas fale para ele, Senhor, eu quero estar sim, no centro da tua vontade. Opere isso em nossas vidas, em nome de Jesus. Vou te convidar já a ficar em pé, para nós orarmos por essa palavra. Se nós pudermos trazer o louvor. E você que está na tua casa também aí, não disperse, sei que em casa é mais fácil de dispersar, é telefone que toca, é interfone, é cachorro, é criança, é panela. Então, fica focado no que Deus tem para nós, porque nós queremos agora usufruir dessa palavra. Clama a Deus nessa manhã, por essa oração, por esse louvor, que você precisa estar no centro da vontade do Senhor, e você não sabe se você está. Na tua vida física, podemos entender dessa maneira, na tua vida emocional, o que você tem sentido em relação à tua vida, às pessoas à tua volta, no teu emocional, talvez você está muito debilitado emocionalmente, e Deus está falando, o que fazes aí com esse sentimento? Despreza esse sentimento. Talvez a tua vida espiritual, Deus está falando, o que fazes aí com a tua vida espiritual desse jeito? Mas o primordial é isso, é você se colocar na presença, submisso ao Senhor, e realmente clamando a Ele, Pai, eu quero estar no centro da Tua vontade, opere isso em minha vida, em nome de Jesus, aleluia.